Este é o Baião de Dois, um programa de entrevistas da revista indisciplinada de Poesia e Mais. E a todos que nos assistem e nos ouvem, sejam bem-vindos. Esta é uma realização da revista Poesia Avulsa, tem a produção de Rogério Boechat e About Produções e está disponível no canal da revista no YouTube e em podcast no Spotify. Este programa é apresentado por André Meres, poeta e editor da revista. Olá, André. Bom dia, Rogério. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, pela qual tenho uma satisfação imensa de receber aqui no Baião de Dois, que é a escritora Fátima Trinchão. A Fátima já participou de diversas antologias de poemas e contos, através das editoras Contempe, Cepa, Omnira e Cadernos Negros, e teve também seus trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais e nos principais jornais de Salvador. O seu livro Ecos do Passado foi lançado na 21ª Bienal do Livro de São Paulo, através do selo da editora Novos Autores, com a apresentação da professora Débora Kellman e capa do artista Magno Neto. O seu novo livro, Atalha, está com previsão de lançamento para a Bienal do Livro de Salvador em novembro deste ano. Os temas de sua poesia passam pela religiosidade, a ancestralidade, as dúvidas e incertezas do ser humano e a arte de viver, que resulta na alegria das boas rodas de samba e no batuque cadenciado dos atabaques. Fátima dedica-se principalmente aos gêneros conto, crônica e poesia. Fátima ainda é admiradora das artes em suas mais variadas vertentes e acredita na transformação da sociedade por meio da literatura. Bom dia, Fátima. É um imenso prazer recebê-la aqui no Baião de Dois. Bom dia, André. Bom dia a toda a equipe. Agradeço-lhes a gentileza e a lanheza com que me brindaram ao formular o convite para participar deste momento em que nós poderíamos conversar e discorrer sobre poesias, e é uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado, Fátima. Eu gostaria de dar início, então, à nossa conversa, falando sobre o começo da sua atuação como escritora, né? Eu queria saber, Fátima, em qual momento da sua vida você percebeu que escrever era um chamado impossível de não atender? Olha, André, na realidade, é aquilo que nós chamamos de história comprida. Eu tive uma família que eles gostavam muito do conhecimento. Então, eu tive esse privilégio de nascer em uma família onde as pessoas liam e discutiam o que liam, onde tínhamos rodas de conversa sobre literatura. E naquela época, na década de 60, que eu nasci em 59, nós não tínhamos televisão, não tínhamos internet, e era tudo através de um rádio e lia-se muito. Ora, o rádio, na realidade, era o nosso meio de comunicação com o mundo. E a literatura nos enriquecia bastante. E era através daquelas rodas de conversa, daqueles momentos de troca de conhecimento, em que eu, pequena, né, naquela época a criança não se metia em conversa de adultos, mas eu ficava ali no cantinho, no meu banco, ouvindo e admirando as pessoas conversarem, os mais velhos conversarem, falarem, trazerem notícias dos movimentos acerca dos direitos civis nos Estados Unidos, Castro Alves e seus poemas. E tudo isso foi me interessando. Também não existiam outras crianças, né? Na família, outras crianças que existiam estavam mais distantes. E eu tive o privilégio de viver entre pessoas mais velhas
e pessoas que tinham a consciência da sua representação no mundo e tinham uma consciência maior do que era naquela época ser preto, das nossas qualidades também e daquilo que era positivo para a gente. Então, eu via os adultos recitando Castro Alves, eu via comentários a respeito de Lima Barreto, Cruz e Souza, Rui Barbosa. Então, eu tive esse privilégio de viver entre pessoas que sempre amaram o conhecimento, sempre amaram a literatura. E, a partir daí, eu fui notando que, através da literatura, nós podíamos, através da poesia, nós podemos e podemos dizer muita coisa. Então, seria a nossa luta, a nossa forma de militância. Então, escrevi assim, comecei a escrever, né, os rabiscos de infância, e a partir desse momento eu fui muito incentivada. Vá adiante, é assim mesmo, continue, está ótimo. Tempos depois é que eu ia ver realmente o que eu tinha escrito, que precisava de muitas melhoras, e eles foram muito generosos comigo, me incentivando. Mas, a partir deste momento, foi que eu comecei a perceber, também influenciada pelos familiares. Então, comecei a perceber a importância dos livros, a importância da escrita, a importância da literatura em todas as suas vertentes. Que maravilhoso depoimento, Fátima. Daí a gente pode perceber como o incentivo positivo, né, o reforço positivo da família pode nos dar uma herança de uma obra como a sua, né? Imagina, né, uma família que também é coautora da sua obra, não? Exatamente, André. A família, eu tenho muito que agradecer a ancestralidade. Alguns deles que já partiram, foram professores, médicos e advogados. E aos domingos eles se reuniam na casa de minha avó, e nessa reunião aí se lia, como eu lhe disse, poemas, versos, notícias do que ocorria nos Estados Unidos, principalmente, naquela época em que Luther King estava à frente, né, das grandes lutas pelos direitos civis do povo negro, e tudo isso era discutido, inclusive o racismo, que naquela época era muito intenso, apesar da Bahia, falando Bahia em termos gerais, mas Salvador, a capital, que era o contexto, o local em que nós vivíamos, ser assim ainda, naquela época, uma cidade extremamente racista. Então, eu gostaria também, Fátima, de comentar com você, né, conversar com você, sobre a variedade de gêneros, porque visitando o seu site, fatimatrinchão.net, é possível a gente encontrar uma variedade muito grande de textos, né? Então, entre eles, você já escreveu artigos, contos, crônicas, resenhas e poemas. Aí eu tive a curiosidade de saber, desse universo tão grande de gêneros textuais, qual deles você considera que seja a coluna vertebral que sustenta todos os outros? Será a poesia? Sim, André, você acertou. Sempre gostei muito do gênero poesia, muito embora, como você disse, admire todos os outros. O conto, a resenha, o artigo, mas a poesia ela envolve a emoção, envolve o sentimento, é aquilo que nos toca mais fundo. Eu trouxe até aqui para você, para
ler para vocês, está no meu site, mas seria aquilo Sim. que eu penso a respeito da poesia, e eu peço licença para ler estes versos. É um verso, é uma poesia que se chama Poesia para Toda a Vida. Nos seus caminhos vazios, no canto dos moribundos, onde canta o vento na curva, no vale triste e profundo. E tudo lá é sombrio, até mesmo o pensamento. E tudo lá é espera, agora e a todo momento. Passadas horas e eras, o tempo que a tudo transforma, torna brando o implacável na rapidez de um instante, enchendo de consciência o vazio, o inconstante. E lá no fundo, bem fundo, são palavras, versos, rimas. Poesia por onde passo, rosas, dálias, girassóis. E no burburinho da vida, poesia para todo lado. Poesia por onde passo, rosas, versos, dálias, rimas. Palavras, canções, girassóis. A tudo alumia o sol. A chuva que cai em cima, o menestrel e bemol. Rosas, versos, dálias, rimas. Palavras, canções, girassol. O menestrel e bemol. A régua e o compasso. Poesia para toda a vida. Poesia por todo lado. Poesia para respirar. Poesia por onde passo. Então, Maravilhoso. muito obrigada, André. Lindo. Nesses Poesia versos, para todo lado, Fátima. pois é, André, eu vejo que nós temos um mundo, um planeta muito bonito, não é? E as pessoas que preenchem esse planeta, tudo que vive neste planeta, tem um lado de poesia. Tudo tem poesia, depende muito de como se olha. Sim. E eu vejo este nosso mundo, né, uma poesia constante. Então, a força maior, a força criadora, aí tudo se faz presente. E como não ter poesia com a presença permanente da força criadora? Então, para mim, é poesia por todo lado. Ainda que seja a poesia estética, a poesia crítica, a poesia indignação, a poesia social, mas a poesia está presente em todos os momentos. No meu caso, a poesia é a coluna que sustenta as outras vertentes. Então, o conto que escrevo, a resenha, toda essa criação, ela parte da poesia. Ela Maravilhoso. advém do gênero poesia. É o que eu imaginei, Fátima. Todos os demais gêneros, eles são eivados pela poesia, né? A poesia atravessa os outros gêneros, né? Sim, sim. A poesia atravessa os outros gêneros. Então, muitas vezes, quando não é possível falar o que eu sinto de forma sucinta, como se faz necessário na poesia, então eu estendo o meu caminho para os outros gêneros. Mas a poesia é a força motriz da minha criação. Maravilhoso. Seguindo então a nossa conversa, Fátima, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua participação na série Cadernos Negros, do coletivo Quilomboje. Primeiro, a importância e o alcance dessa publicação na literatura contemporânea. E a outra pergunta é se a juventude tem se aproximado dos Cadernos Negros. Então, no primeiro momento, André, em verdade, ter sido aceita, participar da antologia Cadernos Negros, para mim foi uma honra imensa e uma grande realização.
Eu creio que todos os escritores, os autores negros que labutam, que limitam em prol da nossa causa, eles gostariam também de verem os seus textos publicados nos cadernos negros. E dentro da minha ótica, existiram dois momentos na literatura brasileira. Um primeiro momento antes dos cadernos negros e após os cadernos negros. E foi uma revolução, foi um fato, um balançar, se balançou realmente as estruturas canônicas da nossa literatura. E quando nós vemos a cada ano, e lá se vão 43 anos, em que publicações alternadas entre poemas e contos, eles estão cada dia mais fortes. Essas publicações estão cada dia mais intensas. Eu quero me referir à participação de autores, sejam negros ou não, mas a participação de autores falando a respeito de temas que dizem que concernem ao povo preto. Então, isso é muito, muito importante, muito interessante. E o fato de termos esta oportunidade de escrevermos para todos, mas, em particular, para uma parcela da população, em que nós vemos aqui em Salvador, a maioria da população, a maior parte da população é de cor negra. E nós termos esta oportunidade de nos voltarmos para estas pessoas através de nossas mensagens, na poesia, através de nossas mensagens na literatura, daquela pessoa ver-se como protagonista de um conto, de um romance, de uma resenha, agora ver-se como protagonista de uma maneira positiva. Para mim, é muito dignificante, é muito compensador. Então, nós precisávamos realmente desta publicação, e após os cadernos negros, nestes 40 anos, muitos escritores e intelectuais foram revelados, não só aqui no Brasil, mas no mundo, em outras pragas. E isso faz com que a diversidade seja reconhecida, em que nós reconheçamos que somos uma população muito rica, de culturas diversas, e todos têm que ser aquinhoados, todos têm que ser respeitados, porque, na realidade, a minha cultura complementa a sua, e por aí, e daí por diante. Então, o bonito da diversidade é exatamente este fato, de sermos semelhantes, porém diversos, de termos a nossa individualidade, mas, ao mesmo tempo, somos muito parecidos. Nós moramos em um planeta que, apesar de termos fronteiras, apesar de termos culturas diferentes, mas todos nós somos, no fundo, iguaizinhos. Então, temos os mesmos sentimentos, temos os mesmos anseios, e buscamos uma paz duradoura. Esta paz que trará a prosperidade, que trará a bonança, que trará a alegria, que trará a união, e nós temos que conquistar estes objetivos almejados. E aí, como escritora,
eu creio, como uma pessoa que trabalha com as palavras, um artista, um artífice da palavra, como escritora, nós devemos, sim, buscar os nossos ideais, fazer com que, principalmente no nosso caso, no caso dos cadernos negros, o respeito seja dado e reconhecido à nossa ancestralidade, aos que estão presentes e àqueles que virão. Então, precisamos trazer autores realmente que falem do nosso cotidiano, da nossa experiência, dos nossos sonhos. Escute Oswaldo de Camargo e tantos outros que tiveram a coragem de dar este primeiro impulso com os Cadernos Negros, número 1. Na realidade, eles estavam abrindo um novo momento, inserindo um novo momento na história do Brasil e na história da sua literatura. Os jovens, André, estão também se chegando, entendendo a importância dos cadernos negros, porque eles começaram, Ruth e a equipe, Oswaldo de Camargo, Conceição Evaristo e Miriam Alves, Esmeralda, Márcio, eles começaram e trouxeram toda a sua energia, todo o seu vigor, toda a sua luta e militância, mas o tempo passa. E precisamos também que os jovens tenham esta consciência da necessidade da continuação das lutas, da luta, não a luta que fere, não a luta que degenera e que mata, mas a luta das palavras, a luta das ideias. E a partir daí, nós iremos transformando o mundo, mesmo que seja de maneira lenta e gradual, mas o resultado, nós sabemos, é firme, é concreto, é real. E os jovens estão se chegando. E sejam bem-vindos, todos esses jovens que se interessam pelas nossas causas, que é, na realidade, uma causa não só nossa, do povo negro, mas é uma causa de todos. Maravilhoso. Inclusive, ainda a respeito dessa causa, eu gostaria de saber, Fátima, de que forma a força do coletivo e do movimento negro influenciaram sua trajetória como escritora. É possível dizer que a sua escrita, tanto na poesia quanto em outros gêneros, esteja mais ligada à temática das lutas contra o racismo estrutural? Ou você pode me dizer também se essa definição poderia, de alguma forma, limitar a abrangência da sua obra? Pois não, André. Na realidade, eu não me sinto limitada ao tema racismo e aos temas que nos dizem respeito. Porque o escritor, ele recebeu o dom de lidar com as palavras. E, através dessas palavras, o escritor também é um soldado. Ele também estará nas fileiras de uma humanidade que busca o seu equilíbrio. E, muitas vezes, o escritor, o poeta, ao pegar a caneta e ao pegar o papel para escrever o seu verso, ele não estará falando somente da beleza, da estética, mas ele também estará fazendo a sua crítica social, ele também estará trabalhando no sentido de que a coletividade,
toda a coletividade seja alcançada por seus ideais, pelo alcance dos seus ideais. Então, o escritor, ele irá trabalhar, não é? Ele terá uma luta, mas esta luta que ele empreenderá não poderá e nem deverá ser limitada. Aquilo que nos limita, muitas vezes, nos constrange e nos castra. E aí o que acontece? A nossa luta, vivemos em um mundo em que a nossa luta tem que ser pelo bem-estar coletivo. Quer dizer, trabalharei principalmente pelos meus ideais em relação à minha ancestralidade, em relação às questões que envolvem o meu povo, o povo negro, que são questões terríveis. Não é? Nós que vivemos aqui no Brasil e em outros cantos, nós vemos o quão tenebroso é o racismo em todas as suas vertentes. Em verdade, nós temos uma sociedade muito racista. Sim. E nós precisamos trabalhar com a cabeça das pessoas, com a educação, com o conhecimento, para que haja, mesmo que não seja agora, mas no decorrer dos anos, nós já tenhamos uma próxima geração totalmente despida de qualquer ranço racista ou de qualquer ranço que venha a desprezar, a rejeitar, a segregar o outro. Nós somos iguais. E muitas vezes o racismo, o preconceito, a segregação não nos deixa perceber isso. Mas entre nós não existe nenhuma diferença, tendo em vista que agora, desculpe, nós passamos por um momento muito difícil no planeta Terra, de uma pandemia que atingiu, um vírus que atingiu a todos, a todo um planeta, quase sem exceção, e as grandes potências, as grandes autoridades estão perplexas sem saber o que fazer, e estamos nas mãos dos cientistas para que eles trabalhem diuturnamente em busca de uma vacina para a nossa sobrevivência e perpetuação e continuação da espécie no planeta. Então, somos tão iguais que as pequenas diferenças que alguns acham que existem, na realidade, são tão insignificantes em um momento em que uma pandemia dessa, ela se estende por todo o planeta e não poupa ninguém. Não poupa nenhuma nação, não poupa nem rico, nem pobre. Ela vai se fazendo presente de uma maneira muito cruel. Esse período complicado que estamos atravessando e essa necessidade do isolamento social mudou a vida de todo mundo, né? Nós temos agora uma nova maneira de nos relacionarmos, a própria forma como esta entrevista está sendo realizada, né, via internet, a maneira como essas relações humanas, elas estão mudando por conta da pandemia. E eu gostaria de saber se esse período pandêmico, de alguma forma, alterou ou não a sua produção literária. E eu queria saber, assim, de que forma você, como pessoa e como escritora, tem encarado esse momento. Se você tem escrito poemas, textos em relação a essa situação, ou então é tudo muito recente ainda, a gente só vai escrever sobre isso depois? Na realidade, André, eu creio que para todos nós, habitantes do planeta Terra, houve uma surpresa imensa. Então, o momento em que a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia
no mundo. Foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, nós ficamos perdidos, porque a nossa geração nunca tinha visto isso. E creio que a geração anterior também não. Nunca tinha vivido um momento desses em que estávamos totalmente sós, literalmente, e não tínhamos saída, porque nós acreditávamos anteriormente que podíamos ter saída para tudo. Não é? Podíamos ter saída para tudo e nós tínhamos o controle de tudo. Na realidade, nos víamos como semideuses. Acreditávamos mesmo que podíamos tudo. E este momento dessa pandemia, um pequeno vírus, nos mostra que não somos assim tão grandes. Ao contrário, muitos estão sucumbindo diante desse vírus invisível, mas que tem um poder devastador terrível. Na realidade, ficamos perplexos. Não acreditávamos que isso estivesse acontecendo. Mas aconteceu. Hoje, no mundo, creio termos, se não me engano, se não me falha a memória e a informação, mais de 500 mil mortos por esse vírus. No Brasil, mais de 117 mil pessoas. Aproveito a oportunidade, André, para enviar os meus pêsames e me solidarizar com as famílias enlutadas. Esse momento está sendo um momento de surpresa para todos, e também um momento em que está sendo demonstrado pela realidade que não somos semideuses, nós não podemos tudo. Nós podemos umas poucas coisas, porque ainda sucumbimos diante da menor das criaturas. Quanto à produção literária, nós continuamos escrevendo. Continuamos escrevendo para aproveitar um momento, né, que estávamos vivendo, que, na realidade, era um momento difícil e, ao mesmo tempo, desconhecido. Então, a partir do instante em que nos vimos no isolamento total, sem poder sair, sem poder estarmos com os nossos parentes, com os amigos, tudo isso nos afastou, este momento nos afastou, mas está servindo como um momento de reflexão. Estamos sendo obrigados a refletir este momento, a refletir a nossa condição de seres humanos que ainda buscam um apoio maior na fonte, porque temos que reconhecer que não somos semideuses. Sim. E a fonte tudo provê. E eu espero e rogo que este momento passe, que nós colocamos no site no dia 20 ou 24 de abril. Chama-se Silêncio. Eu vou lhe pedir licença para poder ler este poema. Claro, eu já ia lhe pedir isso. Muito obrigada, André. Um pé de vento, de repente, perpassa por vilas e cidades. Não sabe fronteiras nem limites, nem memórias, nem saudades. Está em todo lugar. Ninguém sabe de onde veio, mas para onde vai, saberá. Silêncio se faz no lugar. Tudo parece tão estanque, tudo parece estancar.
Tudo muda a qualquer hora mudará. Silêncio se faz no lugar. Ruas solitárias vazias, ninguém a deambular, nenhum auto a deslizar nas pistas lisas desertas. No silêncio, silencio, bem me faz silenciar. E vejo no espaço vazio o todo a nos integrar. Silêncio, silêncio em todo lugar. Do futuro só Deus sabe e saberá. E ele diz que tudo passa, e isto também passará. Muito bem. Adorei, é lindo o poema, Fátima. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade e conversar um pouquinho com você sobre um acontecimento recente, né? Que, infelizmente, né, o Ministério da Economia anunciou um projeto de reforma tributária que prevê a taxação de livros, Fátima. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse assunto e quais serão as consequências dessa taxação para os leitores e para o mercado editorial. Pois não, André. É terrível nós sabermos deste projeto. Espero que não vá adiante, porque o livro, na realidade, é o instrumento de conhecimento, é um instrumento que nos transmite conhecimento, e a nossa população, que já é uma população sofrida, onde as necessidades existem, e muitas vezes as pessoas têm que priorizar o alimento do dia a dia, entre comprar o alimento diário e comprar um livro. Hoje existe esta dificuldade em relação à compra de um livro, ao adquirir-se um livro. E hoje nós sabemos que o livro não é taxado. E uma taxação dessas de 12%, que deverá incidir sobre o livro, trará consequências imensas e inimagináveis para os leitores, para os escritores, para os editores independentes. O livro, a educação, não são artigos de luxo, são artigos de primeira necessidade. Ter um país de primeiro mundo, o país onde todos sejam privilegiados, onde todos sejam alcançados por uma melhora de vida, por uma consciência crítica maior, nós precisamos ter, sobretudo, o nosso companheiro de toda a vida, de várias jornadas, que é o livro de cabeceira, o livro em que nós aprendemos, o livro em que nós temos as regras gramaticais, o livro que nos ensina a matemática, o livro que nos faz refletir, o livro que nos leva a viajar através dos contos e da poesia. Então, volto a dizer, não é um artigo de luxo, o livro deve ser colocado na cesta de artigos de primeira necessidade. E eu creio que com a resignação da população brasileira, sobre que tem uma lista de mais de 1 milhão de pessoas que será enviada a Brasília para que este projeto não seja aprovado da forma como está indo em relação ao que nós estamos falando do livro. Então, as pessoas estão mais conscientes, estão mais presentes. Espero que não seja aprovada a taxação do livro. Devemos pedir, devemos solicitar e devemos ter a certeza que, se quisermos ter um país respeitado, uma pátria amada que nos abrace em todas as suas vertentes, em todas as suas
em todos os seus momentos, nós temos que ter o livro, este grande companheiro do professor, o grande companheiro do leitor, o grande companheiro das pessoas que querem se moldar, que querem se melhorar através do conhecimento. Queria aproveitar, então, Fátima, que nós estamos falando sobre assunto tão importante que é o livro, esse instrumento de saber e também um instrumento de conscientização, para falar um pouquinho sobre a leitura. Né? Você, como professora também, na sua percepção, como uma autora, escritora sediada em Salvador, eu fiquei curioso a respeito do que tem sido feito, a respeito da construção de programas de incentivo à leitura na sua região. Existem projetos públicos ou privados que trabalham nesse sentido aí em Salvador? Existe um programa do governo do estado muito interessante e são editais abertos. Esses editais privilegiam o incentivo à leitura. E algo que eu achei muito bom e muito interessante, quero trazer aqui à baila. Este projeto existe também, o projeto de incentivo à leitura, existe também nos terreiros de Candomblé. Sim. Então, as crianças são levadas ao terreiro, onde são contadas histórias da nossa ancestralidade, e também onde as crianças são incentivadas, a partir daí, a leitura, né? A leitura de vários textos, muito embora a nossa tradição seja oral, mas as crianças hoje já são chamadas e levadas a ouvirem, a contarem histórias, e a partir daí, aí lendo também as nossas histórias, que estão sendo muito publicadas através de livros de grandes autores. Fátima, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente, a nossa conversa ela vai ter que terminar por aqui. Mas com certeza essa conversa continua, Fátima, na vida. Um beijo, querida. Muito obrigado por nos proporcionar esse momento. Muito obrigada, André. Um beijo, um abraço, paz, saúde, prosperidade, alegrias, e muito obrigada por ter se lembrado de mim. Obrigado, muito obrigado. Nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Natureza acabando, fogo pegando, povo liga a TV. Natureza acabando, povo pegando, povo liga a TV. Gente atordoada, tá seca a garrafa, eu preciso beber. Gente atordoada, seca a garrafa, eu preciso beber. O meu boi tá morrendo, água querendo, Deus não vai escutar. O meu boi tá morrendo, água querendo, Deus não vai escutar.